quando o Espírito Santo te toca, Ele quebra sobre você todo o jugo da escravidão. Então essa temporada de Pentecostes, você vai ser livre do jugo da escravidão. Você não vai mais fazer trabalho servil, trabalho improdutivo, trabalho debaixo de uma mentalidade de escravidão. Estamos numa temporada do Espírito Santo e estamos experimentando milagres extraordinários. Desde o início desse mês, temos celebrado aí a manifestação do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E hoje é Pentecostes, estamos celebrando Pentecostes. Shavuot, que é a festa de Pentecostes ou a festa da cega, a festa da colheita, iniciou durante essa semana ali por volta da terça-feira, finalizou por volta da quinta, sexta-feira, porque lá eles contam o dia de uma forma diferente, mas nós estamos aqui hoje adentrando por esse portal dimensional, e Pentecostes manifesta a glória, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então esse Pentecostes do ano 5784, ele tem um marco muito importante, e eu não sei se você tem percebido isso, muitos líderes da nossa nação, mas também líderes a nível global, estão justamente nesse mês falando sobre o poder do Espírito Santo. Então eu quero te dizer que nós somos privilegiados por ouvirmos a voz do Espírito Santo e estarmos nessa onda que está vindo sobre a nossa nação e sobre as nações da terra. Há uma onda do Espírito Santo invadindo os territórios. Há uma onda do Espírito Santo prestes a se manifestar sobre a sua igreja. E se você concorda comigo, se expresse aí. O Espírito Santo é uma pessoa que tem uma sensação, tem sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa que libera sobre nós um poder explosivo. Diga comigo, poder explosivo. E hoje você vai ter um encontro selado com o Espírito Santo. Senti a presença de alguém aqui atrás de mim. Por isso eu olhei para trás. E eu libero o poder do Espírito Santo sobre a sua vida nessa hora. A pessoa do Espírito Santo está neste lugar. A pessoa do Espírito Santo está neste lugar. Quantos são filhos de Deus? Balance as suas mãos. A palavra de Deus diz que nós, todos aqueles que nos rendemos a Jesus, somos selados pelo teu Espírito Santo. Diga, eu tenho uma marca. Diga, eu tenho um selo do Espírito Santo no meu coração. E nós estamos nessa temporada que é Pentecostes, ou Shavuot. Êxodo capítulo 23, no versículo 14, fala a respeito dessa festa. Acompanhe comigo, diz: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Quem está falando isso é o nosso Deus, trazendo instruções para Moisés. Isso mostra que Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de celebração. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de júbilo. Deus é um Deus que gosta de marcar as suas visitações com celebração. Então hoje é um dia para celebrar. Diga comigo, eu vou celebrar. E Deus disse para Moisés: 3 vezes no ano vocês vão me celebrar. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Repita comigo: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega
dos primeiros frutos do teu trabalho, que houver semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Diga: eu estou diante de Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás cabrito no leite da sua própria mãe. Veja que Deus é um Deus que marca tempos e as estações. E o tempo de Deus, pode se assentar. O tempo de Deus não é linear. O tempo de Deus, ele é cíclico. O tempo de Deus é como uma espiral. Então não pense que Deus vai trabalhar com você de forma linear. Deus trabalha com você em movimento. Deus trabalha com você em temporadas. Deus trabalha com você em estações. Então ele abre uma temporada e ele fecha uma temporada. Ele inicia um ciclo e ele encerra esse ciclo. Então encerramos esse ciclo de Páscoa e estamos adentrando um ciclo de Pentecostes. Os primeiros 6 meses você passou por desafios. Eu quero te dizer que esse ciclo se encerra hoje na sua vida. E a partir de hoje, se abre a estação, a temporada do Espírito Santo, trazendo a colheita de tudo aquilo que você semeou. E aqui nós vemos que Deus estabeleceu 3 festas. Diga comigo, 3. Ele estabeleceu a Páscoa. E a Páscoa é a representação de Jesus Cristo, a representação do Filho. Ele estabeleceu o Pentecostes, que é justamente essa estação que nós estamos vivendo, onde Deus levou o seu povo para experimentar uma temporada de provisão, uma temporada de colheita sobrenatural e uma temporada de manifestação do Espírito Santo. E Deus disse para nós celebrarmos tabernáculos. Tabernáculos é a representação do Pai. Então veja que cada festa representa uma manifestação de Deus. A Páscoa, Deus como Filho. Pentecostes, Deus como Espírito Santo. E tabernáculos, Deus como Pai. Então estamos na temporada do Espírito Santo. E por que Deus estabeleceu essas 3 festas? A própria Bíblia responde: porque Ele desejava se encontrar com o seu povo. Eu quero dizer que o Espírito Santo quer ter um encontro com você. O Espírito Santo quer encontrar com você nessa estação. O Espírito Santo quer ter encontros sobrenaturais. E porque Ele quer encontrar com você, quando você encontra com alguém, você recebe dessa pessoa, assim como também você doa para essa pessoa. Isso é uma reciprocidade. À medida que você recebe de alguém, você também doa para alguém. Se você encontra com uma pessoa, você vai dar um abraço, você automaticamente vai receber esse abraço. Se você dá um bom dia empático, automaticamente você vai receber esse bom dia. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer se encontrar porque Ele quer liberar coisas novas para você. Ah, você não me entendeu. O Espírito Santo quer se encontrar com você porque Ele quer liberar coisas novas para você. Ele não quer que você tenha um ritual com Ele. Ele não quer que você seja religioso. Ele quer que você tenha encontros porque Ele quer liberar novas bênçãos, novas medidas da manifestação da sua presença. Então são encontros divinos nos quais nós recebemos muitas das bênçãos de Deus. Toda temporada libera uma medida específica para essa temporada. Se nós estamos celebrando a manifestação do Espírito Santo, nós iremos receber a medida específica do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então Pentecostes é uma dessas festas
bíblicas. E Pentecostes acontecia depois de 50 dias após a Páscoa. Eles contavam um ciclo de 7 semanas entre a Páscoa e Pentecostes. E eles começavam então a celebrar essa festa com um único intuito: gratidão ao Senhor. Então Pentecostes tem uma marca: agradecer a presença do Espírito Santo. Levante as suas mãos e diga: eu te agradeço, Espírito Santo, eu te agradeço por esses 6 primeiros meses. E eu te agradeço pela colheita que irei receber nos próximos 6 meses. Então, preste atenção. Era um marco de gratidão. O povo de Israel chegava e apresentava diante do Senhor as suas ofertas. Em Pentecostes havia várias ofertas. Muitas eram as ofertas. Eu não vou explicar aqui oferta atrás, oferta. Mas tinha vários tipos de ofertas. E era também chamada a festa da cega, a festa da colheita, a festa da semana, a festa da provisão, a festa de Pentecostes. Por quê? Porque essa era a estação onde todo o povo, diante da presença de Deus, vivia um tempo de provisão extraordinária. E você já começou a viver essa provisão. Eu não vou falar que você vai viver, você já começou. O fato de você estar aqui vivo hoje e não ter morrido nesses primeiros 6 meses já demonstra a provisão de vida sobre você. Então diga: eu te agradeço pela vida, pela respiração e por todas as coisas que o Senhor me deu. Então Pentecostes era um tempo de provisão. E você vai receber grande provisão nessa estação. E marcava por 3 níveis de provisão. A primeira delas era uma provisão natural, porque era a festa da colheita. Então eles colhiam ali, era a colheita do trigo. Eles pegavam a primícia daquela colheita. Eles faziam 2 pães e eles apresentavam ao Senhor essa oferta diante do Senhor. Eles se reuniam em suas casas. Diga: em suas casas. Então, se você é daqueles que falam: eu vou celebrar Pentecostes sozinho. Ei, você não celebra uma festa sozinho. Quando você celebra alguma festa, e principalmente as festas do Senhor, você tem que estar em comunidade. Você vê o povo de Israel, eles nunca celebram festas sozinhos. Sempre estão ali em comunidade, pelas ruas. Eles colocam feriado nacional e eles celebram em comunidade. Por quê? Porque eles sabem que isso atrai uma manifestação da presença de Deus. Então não comemore sozinho. Eles não comemoravam sozinho. Eles estavam ali em suas casas com a sua família. Diga comigo: Pentecostes! Deus vai trazer provisão, restauração sobre a minha família. Então, se você estava querendo desfazer da sua família, destruir a sua família, se você estava cansado da sua família, deixa eu te dizer algo: o Espírito Santo está tendo um encontro com você hoje, está dizendo: eu vim me encontrar com a sua família. O Espírito Santo quer encontrar com a sua casa, com a sua família. E eles pegavam então a primícia desse trigo e faziam 2 pães deliciosos. E enquanto eles faziam isso, eles liam a Torá. E eles dedicavam ao Senhor essa primeira oferta, que era a oferta desses 2 pães, simbolizando ali a provisão natural que o Senhor tinha para dar. Então diga comigo: Pentecostes é um tempo de provisão. Levíticos 23, eu vou ler para você saber o que eu estou falando. Diz assim no versículo 16, acompanhe comigo. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor Deus. Das vossas moradas, das vossas casas, trareis 2 pães para serem movidos. Diga comigo: movidos. Aqui mostra algo. Pentecostes é uma festa de movimento.
Os pães, eles deveriam ser movidos como oferta diante do Senhor. Deus vai chacoalhar a sua casa. O Espírito Santo vai chacoalhar a sua família. O Espírito Santo vai mover a sua família. O Espírito Santo vai trazer um movimento diferente e vai romper com toda a inércia. Se você acredita, diga comigo amém. Vamos continuar lendo. E diz assim: das 2 dízimas de um efa de farinha serão levedados, se cozerão e serão primícias ao Senhor. Diga comigo, primícias. Com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem defeitos de 1 ano, 1 novilho, 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor. Veja, tinha oferta de manjares, tinha oferta de holocausto, com a sua oferta de manjares e as suas libações, também tinha oferta de libação, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia, proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas casas e pelas vossas gerações. Veja, a oferta tinha que ser movida. Haviam vários tipos de oferta. Oferta queimada, oferta de manjares, oferta de libação, oferta pacífica. Todas essas ofertas eram feitas em Pentecostes. Diga comigo, Pentecostes. E diz a palavra de Deus que ninguém deveria fazer um trabalho servil, porque quando o Espírito Santo te toca, ele quebra sobre você todo o jugo da escravidão. Então essa temporada de Pentecostes, você vai ser livre do jugo da escravidão. Você não vai mais fazer trabalho servil, trabalho improdutivo, trabalho debaixo de uma mentalidade de escravidão. E diz que eles deveriam fazer isso durante toda a festa de Pentecostes. Mas veja algo, veja que Deus queria trazer uma manifestação de colheita para o seu povo, mas Deus também exigia do seu povo a contribuição. Diga comigo, contribuição. Eu quero que você anote essa frase aí para você nunca mais esquecer. E para quebrar de uma vez toda a mentalidade de pobreza, toda a religiosidade, toda a mentalidade de escassez. Anote bem essa frase. A contribuição atrai a manifestação do Espírito Santo. A contribuição provoca uma manifestação. Deus queria liberar um movimento. Deus queria liberar uma estação de provisão. Mas antes dele liberar, ele falou para o seu povo: vocês devem contribuir, vocês devem ser generosos em suas ofertas. Você quer ver a manifestação do Espírito Santo na sua vida, sim ou não? Então aprenda a ser generoso. Porque provocamos a manifestação do Espírito Santo quando nós somos generosos. Muitos de nós lemos Atos 2 e achamos que o Espírito Santo, ele veio no de repente, sem o povo fazer nada. Não, não, não. O povo estava ali, cumprindo todos os protocolos de Pentecostes. Eles já haviam liberado todas as suas contribuições. E porque eles estavam ali em suas casas, celebrando, movendo os pães, em intercessão, movendo algo, liberando a sua generosidade, foi que o Espírito Santo liberou o seu de repente. Então o Espírito Santo trará provisão sobre a sua vida quando você e eu aprendermos o que é contribuição generosa. Diga comigo, a contribuição provoca manifestação. Porque quando nós contribuímos, nós estamos honrando a bondade de Deus. Nós estamos reconhecendo a bondade de Deus. O povo de Deus pegava as primícias daquela colheita do trigo e eles entregavam para Deus. Enquanto era ritual
cultural pegar as primícias e guardar as primícias em um depósito, porque caso houvesse alguma chuva, caso houvesse alguma devastação ou alguma perda, todo aquele fazendeiro, ele tinha as primícias guardadas ali nos seus armazéns, no seu depósito. Enquanto isso era um ritual cultural, o povo de Deus entendeu algo: nós não vamos guardar as nossas primícias nos armazéns naturais, nós vamos garantir a nossa colheita no armazém espiritual. Então eles pegavam as suas primícias e não guardavam as suas primícias no armazém ou debaixo do colchão, como vocês falam. Eles pegavam as suas primícias e eles entregavam as suas primícias diante do Senhor, porque eles tinham certeza absoluta de que Deus iria prover a colheita. O que você faz quando Deus libera algum recurso sobre você? Você guarda? Ou você primeiro separa para o Senhor aquilo que pertence a Ele? Porque se nós queremos ter o controle dos nossos recursos, isso mostra que nós estamos no comando dos nossos recursos e não Deus no comando da nossa vida. Então cada festa, principalmente a festa de Pentecostes, era um reconhecimento da dependência do Espírito Santo. Eles sabiam que Deus é que iria trazer a colheita abundante. Deixa eu te dizer algo: se você confia em Deus, tem fidelidade, confia nele, entrega toda a sua vida a Ele, bem como os seus bens, bem como os seus recursos, bem como as suas ideias ou os seus ideais. Deixa eu te dizer algo: Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele vai prover, Ele vai cumprir, Ele vai trazer, Ele vai manifestar, Ele vai fazer a colheita se multiplicar na sua vida. Outra lei que é importante: se a contribuição provoca a manifestação do Espírito Santo, você tem que entender que se você quer viver a colheita do Espírito Santo, porque Pentecostes é um tempo de colheita, você precisa entender que não há colheita sem semente. Não há colheita sem semente. Para você viver uma colheita, você precisa semear. Apóstolo, eu não semeei nada nesses primeiros 6 meses. Então eu quero te dizer algo: seja inteligente e acelerado em semear nesse tempo, para você receber uma colheita sobrenatural do Espírito Santo. Então Pentecostes é um tempo de poder, é um tempo de glória, é um tempo de milagres, é um tempo de fogo, um tempo de vinho, um tempo de vento, um tempo de sinais do Espírito Santo. Mas Pentecostes também demanda algo da nossa vida. Pentecostes exige algo do nosso coração, exige dependência do Espírito Santo. Então Deus conduzia todo o seu povo a preparar para que Ele pudesse manifestar. Ele preparava o seu povo para que eles contribuíssem e isso gerasse uma atmosfera. Então Pentecostes celebra a provisão natural. Pentecostes também celebra uma provisão de revelação. Diga comigo, revelação. E nós já aprendemos sobre isso na reunião anterior, quando nós aprendemos sobre a manifestação cétupla do Espírito de Deus. Levante as suas mãos. Eu declaro que vem um tempo de revelação sobre a sua vida. Revelação. Os tesouros escondidos comecem a ser revelados para você. As inovações comecem a chegar na sua mão. Aquelas ideias que estavam nas entrelinhas de acordos, de licitações, de negociações comecem a ser reveladas para você pelo poder do Espírito Santo. Foi em Pentecostes que Deus decidiu manifestar e descer sobre o Sinai e liberar as tábuas, os princípios, a revelação da Torá. E Moisés ali teve aquele encontro sobrenatural em Êxodo capítulo 19. Justamente foi num tempo de Pentecostes. Quanto mais você busca por revelação, mais poder do Espírito Santo vem sobre você. Diga comigo, a revelação atrai o poder do Espírito. Mas também
há uma outra provisão. Não apenas uma provisão natural, não apenas uma provisão da revelação, do entendimento da palavra de Deus. E coloque a mão sobre a sua mente. Eu profetizo revelação sobre as suas linhas de pensamento. Revelação da palavra de Deus. Revelação vinda, palavra rema vinda sobre a sua mente nessa hora. Enquanto você acelera a sua jornada com o Espírito Santo, vem maior revelação da palavra de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas também, Pentecostes é uma representação da provisão do Espírito Santo. E não há como falar em Pentecostes se nós não falamos de Atos capítulo 2. Porque a Pentecostes é a festa do Espírito Santo. E foi em Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado. Foi em Pentecostes que a igreja de Jesus nasceu. Foi em Pentecostes onde todos receberam a presença do Espírito Santo. Foi em Pentecostes, como um sinal de uma grande colheita, que o Espírito Santo foi liberado. Jesus disse: vocês vão ficar aqui até vocês receberem do alto o poder do Espírito Santo. E depois que aquele povo recebeu o poder do Espírito Santo, houve uma colheita extravagante, houve uma colheita explosiva. Mas eles não tinham tido a primeira experiência ali em Pentecostes. Nós já aprendemos que Jesus, em João 20, 22, quando ele estava orando pelos seus discípulos, ele impôs as mãos sobre os seus discípulos e diz a palavra de Deus que ele assoprou sobre eles. Diga: assoprar. Soprar. Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei do Espírito Santo. Os discípulos, eles já tinham recebido uma medida do Espírito Santo. Mas em Pentecostes foi a segunda experiência extravagante que eles tiveram com o Espírito Santo. E em Atos, capítulo 2, no versículo 1, diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quem está aqui, diga eu. Nós estamos reunidos assim como eles estavam. De repente veio do céu um som, diga comigo, um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e viram línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Todos estavam reunidos, esperando, não passivamente, ativamente. Eles estavam com expectativa, porque sabia que algo novo iria se manifestar. E em todo Pentecostes, nós vemos 3 elementos essenciais. Nós vemos que um vento soprou. Diga comigo, um vento sopra. Diz que vinha como um vento impetuoso. Ali em Pentecostes, enquanto eles estavam reunidos, houve um rugido dos céus. E esse rugido dos céus liberou o ruar do Espírito Santo. O rugido do leão da tribo de Judá, desde os cenários espirituais, invadiu a terra. E naquele momento, céus e terra entraram em colisão. E Pentecostes nada mais é do que uma invasão dos céus sobre a terra, através do ruar do Espírito Santo. Veio um vento impetuoso. O primeiro elemento foi um vento impetuoso. Esse ruar, esse rugido que uniu os 2 mundos, colidiu céus e terra. Pentecostes foi um evento barulhento. Pentecostes abalou a estrutura da terra. Pentecostes abalou a estrutura das nações. E hoje o que o Espírito Santo colocou no meu espírito é que esse ruar, esse rugido, esse vento impetuoso, o sopro do Espírito Santo está para se manifestar nesse lugar.
Porque toda vez que há um vento, toda vez que há um ruar, toda vez que há um rugido do Espírito Santo, algo começa a acontecer. Diz que depois do vento impetuoso, toda a casa foi cheia. Vieram as línguas de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam fogo e eles receberam vinho do Espírito Santo. Então Pentecostes libera o vento, Pentecostes libera o fogo, Pentecostes libera o vinho do Espírito Santo. Pentecostes libera o sopro, o rugido do leão. Pentecostes libera o vento impetuoso que movimenta as estruturas religiosas, para que o fogo se manifeste e para que o vinho encha a sua vida. Eu quero que você entenda algo. Nós vemos o sopro do Espírito desde o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E ali houve uma conclusão, houve um ponto final. Foi um evento concluso. E no versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Eu não vou entrar aqui nas teorias teológicas, mas houve milênios, houve anos que se passaram, milhares de anos que se passaram entre Gênesis 1 versículo 1 e entre Gênesis 1 versículo 2. O que os teólogos chamam de teoria da brecha. Foi nesse tempo, nesse intervalo, que Lúcifer, ele caiu. E ele foi lançado fora dos céus. E por isso, a palavra de Deus diz que a terra estava sem forma e vazia. Diga comigo, a terra estava caótica. Mas, no versículo 2 diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra estava sem forma e vazia. No versículo 2 diz: era a terra sem forma e vazia. Esse era aí é um verbo que aparece também em Isaías e em Jeremias, que denota como se tornou. A terra se tornou sem forma e vazia. A terra se tornou em um caos, mas havia algo. O Espírito Santo pairava como uma galinha chocando os ovos. Assim era o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. O Espírito Santo pairava sobre o caos e sobre as águas. Veja, havia caos, havia água, mas havia o Espírito Santo pairando. Eu quero te dizer algo, que toda vez que você vê o Espírito Santo se mover, é porque algo vai acontecer. Você não me entendeu? O Espírito Santo estava se movendo. E porque ele estava se movendo, Deus disse no versículo 3: haja luz. E a terra começou a ser construída novamente. O Espírito Santo anuncia algo novo. A presença do Espírito Santo movendo é o anúncio de que algo novo vai acontecer. Porque toda vez que você vive um caos em alguma área da sua vida, lembre-se que o Espírito Santo está se movendo sobre esse caos. E esse caos ali vai se tornar algo extraordinário na sua vida. Deus, através do seu Espírito Santo, sempre se move no meio do caos para trazer ordem. Eu não sei qual foi o seu caos, eu só sei que o Espírito Santo hoje te trouxe aqui para movimentar, para pairar, para se mover no meio do caos e anunciar algo novo e extraordinário para a sua vida. Essa palavra Espírito é a palavra Ruach. Ruach. Ruach significa Espírito. Ruach significa o fôlego de vida. Ruach
significa o sopro que sai das suas narinas. Ruá também significa a movimentação de um vento, ou a movimentação de uma respiração. Tudo se move pelo Espírito Santo. Ei, suas células respiram, e não é por causa de uma mitocôndria apenas, é porque o Espírito Santo está dentro de você. Tudo se move pelo Espírito Santo. Ele é o sopro de vida, Ele é o fôlego de vida. Então tudo que respira, respira por meio da ação do Espírito Santo na sua vida. Gênesis 2:7 diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas desse homem, e veio o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Quando o Espírito sopra sobre a sua vida, algo começa a viver. Aquilo que estava morto começa a receber a vida. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Hoje o vento do Espírito Santo está pairando nesse lugar para trazer vida, para trazer vida, para trazer vida, para trazer o fôlego de vida sobre você. Isso foi o que aconteceu em Pentecostes. A primeira manifestação de Pentecostes foi que veio um sopro, um pneuma no grego, um ruach no hebraico, um sopro do Espírito Santo, como de um vento impetuoso, um vento estrondoso. Aconteceu algo, um furacão aconteceu naquele lugar. Deixa eu te dizer algo, o vento, ele é invisível, assim como o Espírito Santo é invisível, mas ele tem grande poder. Veja as catástrofes naturais e você vai ver o poder de um vento. Você não consegue ver o vento, mas ele provoca movimento. Percebe? Sente a moção, o movimento. O vento provoca. O vento nos move para frente. Se você vai para um lugar e você fica na direção do vento, você é levado pelo vento. Sim ou não? Se você vai numa praia onde tem muito vento e você vai para a direção do vento, você é levado pelo vento. Sim ou não? Então o vento te empurra para frente. E o vento é a manifestação do Espírito Santo. O vento, ele é tangível. Você pode sentir, você pode reconhecer os efeitos do vento. O vento, muitas vezes, ele é temeroso, porque o vento vem para derrubar estruturas velhas da nossa vida. Sabe por quê? Pentecostes, o vento impetuoso veio em primeiro lugar, porque precisava romper as estruturas velhas que havia no meio do povo de Deus. Mas o vento também, ao mesmo tempo que rompe as estruturas velhas, o vento traz novos começos, o vento traz novas mudanças. E eu quero te dizer algo que Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos teve um encontro com Jesus. Jesus disse: ninguém pode controlar o vento, ninguém pode controlar o Espírito Santo. A igreja por muitos anos quis controlar o Espírito Santo, enrijecer o Espírito Santo na sua liturgia de culto. Deixa eu te dizer algo, ninguém controla o Espírito Santo. Quem sou eu para controlar o Espírito Santo? Quem sou eu para tentar controlar o vento impetuoso do Espírito Santo? Jesus disse para Nicodemos: ei Nicodemos, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porque o vento libera uma voz. O vento libera um rugido.
E Jesus continua dizendo: mas você não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. Não quer dizer que você é um perdido, ou você é um bipolar, ou você é um louco. Quer dizer que quando nós nascemos do Espírito, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o vento vai nos movimentando, o vento vai nos conduzindo, o vento vai nos direcionando, o vento vai quebrando as estruturas velhas, o vento vai soprando vida sobre áreas mortas, o vento vai fazendo a gente avançar, o vento traz a voz necessária para ouvirmos a direção do Espírito Santo. O vento foi o sopro, foi o ruar do Espírito de Deus, que fez com que as águas do dilúvio fossem assopradas na terra. Em Gênesis capítulo 8, no versículo 1, diz que Deus se lembrou de Noé. Eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui porque Deus se lembrou de você. Deus se lembrou de mim e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra que aquietou todas as águas do dilúvio. Veja que evento estrondoso aconteceu quando o dilúvio paralisou. Deus enviou o ruar, o vento do Espírito Santo, para afastar as águas do dilúvio. Levanta suas mãos, porque eu sinto o vento do Espírito. E talvez você esteja debaixo de um dilúvio. Talvez você fale para mim: apóstolo, eu estava me afogando. Era muita água, eu não conseguia mais sobreviver, eu não estava mais conseguindo respirar, eu já estava afogando. Deixa eu te dizer algo: Deus se lembrou de você, e porque Ele se lembrou de você, Ele soprou o ruar do Espírito, e o ruar, o sopro do Espírito Santo fez aquietar, fez separar as águas do dilúvio. Deus está soprando e separando as águas do seu dilúvio. Deus está fazendo secar as águas do dilúvio pelo vento. Deus está aquietando as águas do dilúvio pelo sopro do Espírito Santo. Nós vemos que o sopro, o ruar de Deus, abriu um caminho para que o povo de Israel fosse em direção ao seu destino. Então o sopro do Espírito abre caminhos para você avançar ao seu destino. Como eu sei disso? Nós vemos isso em Êxodo capítulo 14, quando o povo de Israel estava perante o Mar Vermelho. Faraó estava atrás, eles não sabiam o que fazer. No versículo 21, Deus deu a instrução para Moisés, e então Moisés estendeu as suas mãos sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Que o caminho que estava bloqueado, por causa da obediência de um filho de Deus, libera o sopro do Espírito Santo, fez com que o sopro do Espírito Santo desbloqueasse todo o caminho. A solução de Deus para desbloquear o seu caminho é enviar o sopro do Espírito Santo. A instrução de Deus para desbloquear o seu caminho é o vento do Espírito Santo. O vento do Espírito Santo você não consegue controlar. No vento do Espírito Santo as trevas não conseguem controlar. O vento libera, o vento aquieta as águas, mas o vento
aplana o caminho. O vento abre o caminho para o seu destino profético. Quando Moisés levantou o cajado sobre o mar, o ruar de Deus foi liberado dos céus, e a terra teve que responder a esse ruar. A terra teve que responder ao vento, ao sopro do Espírito Santo, e acelerar a liberdade do povo de Deus. O sopro do Espírito acelera o seu futuro. O sopro do Espírito acelera o seu futuro. O sopro do Espírito, aquele que é nascido de Deus não sabe para onde vai. É nascido do Espírito, não sabe para onde vai. É conduzido pelo vento, porque o vento acelera o seu futuro. O vento te empurra. O vento faz com que os caminhos sejam desbloqueados. O vento faz com que as águas venham a se aquietar. O vento faz com que toda turbulência na sua vida venha paralisar e venha a concorrer ao seu favor. Por isso que quando nós temos um encontro com o Espírito Santo, a nossa vida não é mais a mesma. Não tem como. Se você não mudou nem um pouquinho, isso mostra que você não teve um encontro com o Espírito Santo. Porque toda vez que você tem um encontro com o ruar, com o fôlego do Espírito Santo, a sua vida muda. A sua vida é transformada. Por isso que no vale de ossos secos, em Ezequiel 37, Deus disse ao profeta Ezequiel: profetiza ao vale de ossos secos. Levantou uma estrutura, mas era sem vida. Era uma estrutura de ossos, era puro osso, sem vida. Tinha pele, mas não tinha vida. Tinha tendão, ligamento, tinha músculo, mas não tinha vida. E Deus disse para o profeta: agora você vai profetizar ao ruar. Você vai profetizar ao Espírito. Ao Espírito. Vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esse povo. E diz que quando o vento soprou, se tornou em um único exército. Porque quando o Espírito começa a soprar, o mundo ao seu redor começa a se transformar. Quando o vento do Espírito sopra, você começa a ser livre das estruturas de morte. Por isso não dá para sistematizar o Espírito Santo, não dá para controlar o Espírito Santo, não dá para empacotar o Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo não pode ser controlada. Por isso que toda vez que o Espírito Santo manifesta, a esterilidade, a morte, o fracasso vai embora. A pessoa que vive em níveis de esterilidade em alguma área da sua vida é porque ainda não experimentou o ruar do Espírito Santo nessa área da sua vida. Por isso você precisa, e eu também, precisamos deixar de ser orgulhosos. Deixar de termos autossuficiência em áreas da nossa vida e permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo, porque Ele vai trazer para você um novo movimento. Diga comigo: um novo movimento. Diga mais uma vez: um novo movimento. Oh, Deus tem um novo movimento para você. Deus tem um vento para você. Deus tem um ruar para você. E deixa eu te dizer algo: quando o Espírito Santo e o seu vento começa a se movimentar sobre nós, algo acontece. Quando nós experimentamos o movimento do Espírito Santo, nós começamos a experimentar o favor do Espírito Santo. Por isso que um encontro com o Espírito Santo, um encontro com o seu sopro, um encontro com o seu ruar, com fôlego de vida, libera favor. Libera favor. Um encontro com o Espírito Santo muda você de dentro para fora. E a evidência disso é que o favor vem de fora para dentro. O favor começa a vir sobre você. O favor começa a vir nesse encontro. Deixa eu te dizer algo: o favor de Deus se encontra no encontro com o Espírito Santo. Quantos querem favor de Deus? Então encontre com o Espírito Santo. É lá que você vai
obter o favor de Deus. É lá que você vai obter, porque o favor de Deus, ele se encontra no encontro do Espírito Santo. Hoje você vai ser saturado pelo Espírito Santo. Hoje você vai ser saturado pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo, não há fogo sem o vento. Não há fogo sem o vento. Não há o fogo do Espírito Santo sem antes ele soprar o ruar, sem antes ele se manifestar com o ruar. E é isso que vai acontecer com você hoje. Então aí onde você está, eu quero que você levante as suas mãos. E com seus olhos fechados, eu quero que você comece a se abrir para que o ruar do Espírito Santo comece a se manifestar sobre vocês. Hoje você começa a sair da inércia e começa a entrar em movimento. Começa a entrar em movimento. Celebrar Pentecostes é celebrar o movimento do Espírito Santo. É celebrar o sopro, o ruar, que traz o fogo e que traz o vinho. O ruar altera a estrutura, prepara você para receber o fogo do Espírito Santo. Então receba o batismo do Espírito Santo, receba o ruar do Espírito Santo, soprando sobre as suas narinas, nessa hora, trazendo fôlego de vida. O ruar do Espírito Santo libera o fôlego. O ruar do Espírito Santo faz você avançar, acelera o seu futuro. O ruar do Espírito Santo, ele destrói, ele aquieta as águas, as tempestades, ele destrói, destrona os bloqueios, as resistências. Ele começa a fazer você movimentar toda sequidão, toda esterilidade, todo fracasso é destruído pelo sopro de vida, pelo sopro de vida. Receba o sopro do Espírito Santo, receba o sopro do Espírito Santo.